O Lula, meu querido Adrilles Jorge, fugiu da reunião com Zelensky alegando problemas de agenda. Essa era uma pauta que deveria ter entrado ontem, mas eu, graciosamente, esperei o Marcelo Suano, que é o nosso grandíssimo professor de Relações Internacionais, para falar sobre a cúpula do G7, na cidade japonesa de Hiroshima, que terminou sem o encontro de Lula com Volodymyr Zelensky da Ucrânia. Do lado, não quis conversar. O Lula já tem uma conotação internacional de declarações pró-Rússia, e essa era, digamos, o caldo dessa situação emblemática. E o que eu acho engraçado aqui, na verdade, tem a ver com você, Daniela Lima. A Daniela, ou advogada de defesa do presidente Lula, ou militante ultrapetista, ou militante de extrema esquerda marxista-leninista, ou... Esse vídeo é maravilhoso. Tem várias definições para Daniela, mas a gente vai deixar a Daniela maravilhoso falar. Esse vídeo. Ela tá se superando. Oi? Olá. Caiu? Vai entrar. Vamos lá. Alô? Coisa tão ruim, tão ruim, tão ruim. E eu imagino que é a primeira vez que o Zelensky se apresenta de uma maneira tão irracional no palco global, Américo. Pode voltar. Mas ninguém tá ouvindo. Eu acho que não passou o vídeo inteiro não, hein? O vídeo demora. Não. Vamos colocar de novo aí pro pessoal assistir. O vídeo travou. Vou botar o som aí, gente. Mas é normal, Adri. Vamos começar a falar sobre o no-show. No-show, quando você compra uma passagem aérea e decide não aparecer ou não consegue chegar por causa do trânsito e tal, o termo técnico disso é no-show para a companhia aérea. E foi basicamente o que fez o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Américo, porque para entender essa história, acho que a gente precisa traçar o roteirinho bem direitinho. O Lula ganha a eleição, assume, antes da eleição fala besteira mesmo, da grossa sobre a guerra da Rússia na Ucrânia. Aí ele volta atrás, ele modula melhor, aí ele se propõe a criar um grupo para negociar a mediação de um acordo de paz. Américo, a impressão que me deixa aqui é que o Zelensky mostrou uma outra face para o mundo. Com esse gesto, eu, assim, em termos de deixa eu me organizar aqui. Em termos de humanidade, eu até consigo entender o presidente que se irrita e que se sente alvo de uma agressão tão grande que a solidariedade deveria ser irrestrita e o engajamento automático. Mas, diplomaticamente, eu nunca vi uma coisa tão ruim, tão ruim, tão ruim. E eu imagino que é a primeira vez que o Zelensky se apresenta de uma maneira tão irracional no palco global, Américo. Eu quero dar uma dica para Daniela, daí eu já vou jogar. Ela defendeu o Lula, eu já vou jogar pro Adrilles. Daniela, leia a pauta antes. Pô, leia a prepara pauta, um discurso, faz uma coisa, pega algum militante petista, amigo seu, repassa o que você vai falar, porque fica feio. A hora que a gente vê de maneira totalmente desnaturada a sua militância e o raciocínio lógico não funciona adequadamente, a gente percebe que você está tentando criar história. Você está tentando inventar uma história. Manipular as pessoas, Adrilles Jorge. Não, a questão que se coloca é a seguinte. Uma coisa é você ter um método. Você está percebendo que a gente está falando da imprensa desde o início aqui. Que a imprensa virou uma pauta nacional. A imprensa ativista, que não persegue a verdade, mas persegue uma realidade ficcional que quer adequar a sua ideologia. A Daniela Lima é maravilhosa nesse sentido, porque ela é exatamente a tradução viva disso. Agora, tem um método que você faz isso mais ou menos bem. A Daniela Lima sequer tem competência para articular um discurso. O que ela estava falando aí? Que o Zelensky, que tinha falado de maneira irônica, o Lula não quis me encontrar. Tinha sido desumano, porque se colocou de uma maneira ostensivamente indiferente ao presidente Lula, e aí ela não soube articular a defesa, porque não tem articulação racional e lógica possível na defesa de um
presidente que fala que vai conversar com o Zelensky e depois não conversa, tá ao lado dele numa sala fechada e não conversa. Ou seja, foge por quê? É um proscrito internacional que é aliado da Rússia, que é um país opressor que invadiu a Ucrânia e não tem defesa possível, nem para Lula, nem para Putin, nem para a figura do Lula, nem para a posição do Lula, e aí ela resolve atacar o Zelensky e não sabe verbalizar, racionalizar. Ou seja, é uma imprensa, ela é tradutora de uma imprensa que não sabe sequer se colocar a favor da injustiça que ela quer deturpar. Ela pisca várias vezes, ela gagueja, ela trava, ou seja, ela tem vergonha da própria posição enquanto jornalista que está subvertendo a própria profissão para estabelecer uma deturpação da realidade. Agora, o problema, mais uma vez, não é a Daniela Lima. O problema, mais uma vez, não é a jornalista que falar de raio nos tetos de Santa Catarina são incompetentes. O problema é das emissoras que acolhem esse tipo de gente, que acabam com a profissão de jornalismo e que demonstram o seu viés ideológico. Enquanto essas emissoras não conseguirem parar de abrigar esses incompetentes, medíocres, idiopatas que se travestem de jornalismo, essas emissoras vão para o limbo da história, vão para o esgoto da história, vão para o esgoto daquilo que se chama inversão de jornalismo, que é deturpação da realidade. Perfeito. Então, até quando, CNN? Até quando, Folha de São Paulo? Eu tenho uma sugestão, Adriles. Eu quero jogar para o Suano. Eu acho que a Daniela ela tinha que terminar a fala dela culpando o Bolsonaro. Assim ela conseguiria se sair melhor. Porque ela esqueceu de colocar o Bolsonaro. Ela podia jogar, ela podia exortar. O discurso de ódio. Ela podia chegar e falar, tá vendo, ó, o Brasil é um anão diplomático. Zelensky faz discurso de ódio. Por conta do Bolsonaro. Se ela jogasse com a figura do Bolsonaro, ela conseguia se sair melhor nessa daí, hein, Suano? Eu não assisto esse canal. Tem um bom... Eu fiquei estarrecido com o que eu vi aí. Eu não tinha visto. Porque eu já travei certas vezes no que falar, porque eu estava escolhendo a palavra certa com medo de ser preso. No caso dela, me parece que ela estava escolhendo a palavra para que seria mais adequada para ser elogiada por alguém, que eu não sei quem é. Eu não sei quanto a CNN paga para ela. Porque eu vou me candidatar, porque se é para ser alguém... Porque se é para ter alguém que vai falar qualquer coisa que seja do lado que eles acham que é adequado, eu faria melhor do que ela. Tá? Porque o que ela fez ali é uma vergonha. Agora, eu até perdoo, porque dá para ver que ela não conhece de relações internacionais, ela não conhece de política, ela não conhece de diplomacia, que é o ponto que eu vou tentar trabalhar para falar rapidamente aqui sobre o que eu vi do que o Lula fez. Ela não conhece de diplomacia, ela não conhece de encontros de cúpula e... Será que ela conhece jornalismo, Adriles e Geisiane e Marco? Eu não sei se ela conhece jornalismo. Porque a sensação que a gente tem é que talvez ela não conhece nem da profissão dela, porque se ela conhecesse, ela não estaria fazendo o papel que ela fez ali. Mas quando a gente olha do que ocorreu ali, independentemente do que ela fez, do que ela falou para tentar justificar, e jogou a culpa no Zelensky. Olha, o mais absurdo, vamos pegar Sua Excelência o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele começou o seu périplo de 7 meses de governo, peraí só, não são só 5, não, são 7, porque ele começou a governar logo depois que saiu o resultado das urnas apontado pelo STE. Até 8. Ele começou ali a governar, porque ele é que era convidado para ficar fazendo essas viagenzinhas, escantearam o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro não tinha habilidade nem capacidade. Muito pelo contrário, o que o Bolsonaro fez foi uma obra de arte diante de toda a tragédia que nós estamos vivendo ali. Mas tudo bem. Ele ficou esses 7 meses. Não se preocupou em realmente apresentar um programa de governo. Em política externa, ele apostou numa coisa que ele tinha apostado em 2003, se chama diplomacia presidencial. O que é isso? Vai o presidente e tenta ele fazer os acordos, ele negociar. Para começar, essa metodologia é parca, tacanha e errada, porque o presidente é o tomador de decisão em última instância. Ele vai lá, promete uma coisa, quando ele volta, ele não pode cumprir, ele perde a credibilidade, já está errado no processo. Aí ele ofendeu o Zelensky. Quando? Agora? Não, ele ofendeu o Zelensky antes. Quando disse que o Zelensky era a última bolacha do pacote. O Bolsonaro não fez isso. Bolsonaro acusou a guerra na ONU e lá foi negociar os interesses do Brasil com a Rússia. Por quê? Porque ele estava preocupado com a salvação da economia brasileira. Mas o Lula ofendeu o Zelensky. Depois disse que o Zelensky era tão culpado da guerra contra a Rússia. Veja, por maior carinho que eu possa ter pela Rússia, pelo povo russo, uma coisa é indubitável. A Ucrânia foi invadida. Ponto.
Aquilo não é uma operação militar especial, esse foi o termo utilizado pelo Putin para tentar se justificar diante da possibilidade de uma guerra justa, porque os elementos de uma guerra justa, que existe esse conceito em relações internacionais, ele ali não se enquadrava pela invasão que foi feita. Foi pego de surpresa, sem dar ultimato, era um exercício militar e não se esgotaram os canais diplomáticos. Então, foi uma invasão. Ponto final. Mas o que ele disse? O Zelensky é tão culpado quanto o governo russo. Já foi um erro. Ali, neste momento, foi um erro muito maior. Ele foi supostamente para tratar da questão da guerra, para negociar ou conversar com o Zelensky, que tem um plano de paz, mas há vários planos de paz, inclusive o plano brasileiro, que não tem respaldo. Por quê? Porque o Brasil está entrando ali com a pretensão de ser mediador, de um cara que já se posicionou antecipadamente. Como mediador não serve para nada. Significa o quê? Ele não tem crédito. Quando a gente vê as imagens, chega a ser chocante do ridículo. Acusaram o Bolsonaro de ter sido escanteado em reuniões. Não tem imagem mais perfeita do que essa escanteada numa reunião como essa que aconteceu lá. Todos sentados e o Lula olhando para um detalhe, fazendo de conta que está escrevendo ou lendo alguma coisa, devia estar em alemão, porque ele não estava vendo o cara do lado. lado. Ele não sabe ler em português, porque ele lê fluentemente, certamente em russo, em alemão, em latim, em francês e em inglês, e fazendo de conta que estava lendo lá. Todos se levantaram e foram lá cumprimentar o Zelensky. Ele fez de conta que não é comigo. Aí ele foi esperar uma reunião que foi marcada pelo... Sabe? E aí o mais, para ver como ele, se quer fazer diplomacia presidencial, o Fernando Henrique fazia. Eu já não gostava, tanto que as pessoas apelidavam o Fernando Henrique por isso. Eu não gostava de fazer diplomacia presidencial, acho que não é papel de presidente. Mas se ele quer fazer diplomacia presidencial, ele tem que saber o que é diplomacia. E um dos pontos, na hora que ele foi entrevistado, para dizer porque não teve a reunião, o que foi que ele fez? Ele quer ser o mediador, botou no Zelensky. Ah, ele não veio porque ele é isso, porque ele é aquilo. A Daniela Lima apoiou. E ele coloca no Zelensky o que ele mostrou, que ele é um ogro, um tosco, não sabe fazer diplomacia, ele não sabe o que é diplomacia, ele não sabe o que é cerimonial, ele não sabe o que é protocolo, ele não sabe o que é precedência e o pior, ele não sabe o que é etiqueta, mas ele tenta se mostrar como o mediador mundial e universal. O Bolsonaro, que todo mundo acusava o Bolsonaro de ser um rolo de passar estrume, pelo menos ele não chegava lá dizendo eu sou o nobre dos nobres e eu sou o cara que vai ensinar etiqueta para todo mundo. O Bolsonaro dizia eu sou um cara simples, gosto de coisas simples, faço coisas simples e falo de uma maneira simples. Ele chega lá dizendo não, eu sou o mediador universal. Então ele mostrou que ele não entende diplomacia. O que ele fez lá foi uma vergonha, talvez um pouco menor que a vergonha dessa rede que apresentou uma jornalista falando o que falou. Ali é uma vergonha interna, ali foi externa. Talvez em termos absolutos, a vergonha de Sua Excelência o Presidente da República foi maior, mas em termos relativos, o que esta senhora, essa jornalista fez é quase 100% de vergonha. Ela já cometeu vários strikes nessa daí. Ela tá se superando. Ela tá se superando com o tempo, assim, mas rapidamente. Mas masoquista de manter, assim, nos quadros? Cara, eu acho que é surreal isso. Acho que tem um quê de cinismo da linha editorial. Público... Até uma pessoa com nenhum esclarecimento percebe que essa mulher é uma mas o público que assiste a CNN acha ok. Ela realmente tá, não, pera, deixa eu só organizar aqui as minhas ideias. O público compra, é a galera que compra a mesma ideologia dela, então acha que tá ok. Agora, eu não acho, professor, deixa eu discordar de você um pouco, não acho que o Lula pecou apenas pela falta de diplomacia. Aquilo foi cálculo, método. Ainda que seja ruim, que seja tosco, que seja leviano, ele não quis se encontrar com o Zelensky. Exatamente para estabelecer. Olha, eu não quis falar com ele. Exatamente para continuar com aquele discurso de colocando na mesma vala o Zelensky e o Putin, para não se colocar de maneira constrangida com um homem que toda a comunidade internacional percebe como vítima da autocracia russa. Mas só acrescentando, eu concordo plenamente. Não é falta de diplomacia, não é porque ele não sabe diplomacia. Foi um cálculo e método para não ter que se constranger perante a comunidade internacional. Eu concordo plenamente com o que você falou. O que eu estou dizendo é que, além de tudo, isso, ele mostrou que ele é um cara que não tem capacidade de fazer diplomacia. Porque ele foi grosso, ele jogou, que nem a Geisiane marcamos uma reunião aqui de imprensa. Sabe por quê? Aí a Geisiane descobre que eu preparei uma armadilha para ela. Aí ela não vai. Aí o que eu faço? É que ela atrasa sempre, ela não tem vergonha. Foi o que ele fez. Sabe por que eu estou salientando isso? Porque tem outra cena, mais uma vez, a gente vai falar da grande imprensa.
de um jornalista da Globo News falando, como assim o Lula faz uma coisa dessa, um vexame desse? O homem que se apresentou, da Globo News, se apresentou como quem? Como o presidente, o ex-presidente da África do Sul, Mandela. O Mandela. Era o Mandela que ia sair da cadeia, ia reunificar o mundo e ganhar o prêmio Nobel, agora faz um papelão desse. Ou seja, só o fato de se colocar como um diplomata medíocre, que era o Mandela que se transformou no Hugo Chávez, o Mandela que se transformou no autocrata completamente Mandela não é flor de Seixeira também. Já é exatamente uma distorção dentro da imprensa de uma decepção que não é decepção. Mas, a gente sabia quem era o Lula. O Lula foi preso por corrupção. Sim. Vamos brincar de contrapor o regime ditatorial. Mas, Adriles, eu gosto da gente brincar com essas figuras então, que estão... a crítica da imprensa de alguma forma oposição, consubstanciadas, Adriles. Calma, Adriles. Cria uma falsa decepção que ninguém decepcionou com o Lula. Adriles, esse é o melhor do Quando eu entro e você fala no meio, ninguém entende nada. Porque, então, mas eu já estava lá na frente. Porque é o seguinte, a construção dessas figuras históricas e políticas, com o tempo ela acaba contaminando a gente, né, Geisiane? O Lula se ejacta, quer se colocar como Mandela, e eu falava isso, inclusive, lá atrás. Mas o Mandela não é flor que se cheire. É um terrorista. É um terrorista. Bem, e muita gente, gente diz que quando ele chegou na presidência... Ele matava preto também, desde que o preto fosse contra ele. Claro. E na presidência também, ele acirrou os ânimos raciais na África do Sul, que nem o Obama nos Estados Unidos. Então, as pessoas, elas... E aí entra num ponto que eu queria ouvir a Geisiane, as pessoas elas têm que sair de uma certa zona de conforto do pensamento, às vezes, para questionar tudo. Porque quando você começa a furar essas bolhas, você fala, opa, peraí, a galera me usava, Daniela Limas da Silva, me usavam como massa de manobra. Porque quando você já quer defender o Mandela, você já está contaminado por muita desinformação. Mas aí que tá. Mas aí é que tá, as pessoas já concordam. Adriles, esses veículos de comunicação passam a ideia. Cara, esses veículos de comunicação são os que querem também ser os censores. Estão aí as agências de fact-check. Então, o tempo todo esses veículos, a CNN, a Globo veicula uma campanha dentro da rede dela que ela diz o seguinte, não acredite nos fatos, acredite no que o jornalista da Globo está dizendo. Então, eles passam o tempo todo a ideia de que eles são a verdade, ao passo de que toda a Kombi da comunicação da direita passa a ideia de que procure a verdade, busque a verdade, vá atrás dos fatos e veja se aquilo de fato é verdade. Esses veículos de comunicação, eles travestem de verdade. É uma verdade trans. É uma verdade que não é tão verdade assim. E aí você tem a Dani fazendo todo esse tipo de manipulação que é ridículo. Cara, eu fiquei com uma puta de uma autoestima depois que eu assisti esse vídeo, porque eu não sou formada em jornalismo, mas eu consigo ter um domínio de um argumento e da câmera muito melhor do que essa mulher que tá aí há quanto tempo no jornalismo, fazendo essa sim, desinformando. Ela se perde na linha de raciocínio dela e ela chama o Zelensky de desumano. Cara, o cara teve o país atacado. Surreal. E ele se defendeu. Eu não vou entrar aqui nos pormenores das relações internacionais, porque eu não tenho o cérebro do excelentíssimo Marcelo Suano. Eu não tenho capacidade intelectual para isso. É um país que invadiu o outro. Exato. Mas eu vou no básico. Eu vou no básico. Eu tenho uma fazenda. Faça um exercício você aí em casa. Você tem uma fazenda. Uma pessoa invadiu a sua fazenda. É óbvio que você... minimamente vai o quê? Ter a legítima defesa e contra-atacar. Afinal de contas, você estava ali na sua propriedade e foi invadida. Foi exatamente isso que aconteceu nesse caso da Rússia e Ucrânia. A Ucrânia, que já foi um território da Rússia, estava lá na dela e a Rússia invadiu. E aí, o Lula falou que antes ele tinha dito em campanha que isso daí seria resolvido com uma cerveja. Que sentariam ali os três, ele como esse ser messiânico que traz toda essa diplomacia para o mundo, sentaria ali com o Vladimir e com o Zelensky e eles tomariam a cerveja. E se não fosse na primeira, seria na segunda. E se não fosse na segunda, seria na terceira. E se não fosse na terceira, seria até a caixa de cerveja acabar. Porque se tem uma coisa que o Lula entende é de álcool. Então, enquanto houvesse álcool, ele estaria ali, ó,
segundo ele, fazendo a diplomacia da coisa toda ali e tal. Depois ele fala que o Zelensky tinha que entregar sim um território para a Rússia. Por que não? Como não? Você foi invadido e você não quer entregar o seu território. Ele faria isso, por exemplo, se a Argentina contra-atacasse lá o Sul, né? Aí ele ia entregar o território, então, para a Argentina. É isso que ele está dizendo, que se a gente for... Exato, entrega. A Petrobras. Exatamente, toma aí, é tua. É isso, é o cara que entrega o país. É esse cara que diz que é o pai dos pobres brasileiros. É o cara que entrega o país pro primeiro porque aparecer e apontar aí uma arma para ele. E aí, é claro, ele não tem domínio da língua portuguesa. Você acha que o cara tem domínio das relações internacionais? Claro que não. E aí ele passa essa imagem ridícula, vexatória. E aí vem a imprensa, cara, que é assim o mais surreal. Chama o Zelensky de desumano. Ela fala que a Daniela Lima, disse que nunca viu nada tão desumano. Ora, Daniela Lima, eu te convido a ver a realidade brasileira. As pessoas não têm saneamento básico. As pessoas não têm o que comer, Daniela Lima. Se você nunca viu nada tão desumano, eu vou te chamar para ir lá pro SUS. O SUS que a esquerda diz que funciona, para você ver pessoas morrendo no corredor. Não é no leito, não. É no corredor. Porque não tem equipamento ali, não tem estrutura para atender. Sabe por que não tem estrutura, Dani? Porque o governo esquerdista é esse que você defende. Pega toda a verba e põe no bolso. Então, sequer tem uma estrutura física. Falta aspirina, falta luva dentro de hospital público. É isso que é desumano. Não uma pessoa se defender de uma guerra. Sabe o que é desumano? É esse seu discursinho mequetrefe pavimentar a estrada da ditadura que se instaura dentro do nosso país. Você, munida das informações que eu sei que você tem, você que é desumana por dar aval aí ao Xandaquistão, por dar aval aí a um governo petista, isso sim que é ser desumano. O Marco Antônio, a gente devia colocar um quadro novo no programa. Momento Daniela Lima de vergonha jornalística. Porque tá virando... Selo Daniela Lima. Tem que ter selo Daniela Lima de vergonha jornalística. Eu vou fazer um ter momento... uma estátua pra essa mulher. Ombudsman da imprensa nacional. Porque, cara... Tem o do tá Camarote também, tem o do Camarote, ele tá estarrecido. Não é o Mandela. Eu não quero criar um fake news. Eu não quero criar um fake news. Não, porque o Camarote fala do Mandela, né? O Lula não é o Mandela, que ele queria ser. O Mandela que ele estava se colocando. Fala, meu irmão, Marco, isso daí o Lula, a campanha inteira dele deixou isso claro. Mas eu posso, se eu não estiver enganado, certa vez a Daniela Lima... Ela falou o seguinte: bom, eu terei que dar uma boa notícia do governo Bolsonaro sobre a economia. Infelizmente. Cara, infelizmente dá uma notícia de algo da economia brasileira sob o governo de Sua Excelência, o presidente Jair Bolsonaro. Ela começa assim. Isso é um absurdo, isso não é... Nem partido político faz isso, porque o partido político ele vai atrás... Não, será ser meu amigo? Eu não posso ter inimigos, eu tenho adversários. Até partido político não age desse jeito, pelo amor de Deus. Ela foi desmentida por um analista no ar. Olha, isso aqui é a Petrobras explodindo. Não, a Petrobras baixou, a inflação aumentou. É uma coisa constrangedora demais. É vexatório. É vexatório pra CNN. Mas a CNN, com todo respeito... Pra CNN e pra ela também. Com todo respeito, a CNN, ela tá se esforçando por ser vexatória desde o primeiro mês. A direita da CNN é o Marco Antônio Vila e o João Pedro da Fonseca que fizeram campanha pro Lula. Que não é direita. Aí não dá pra defender. Me ajuda a te ajudar, CNN.